Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 16 de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 13 do mês de Adar II, do ano 5782. Estamos hoje em Erev Purim, véspera de Purim. E hoje é o dia, de nós estarmos aí focados não somente em Purim, mas também principalmente fazermos a nossa Tzedakah, a Tzedakah em favor, dos pobres, das ações sociais que a sinagoga cede com o nosso Rav Yaakov, e demais ações sociais que tem com o nosso Rav Michel Tabassinik e o nosso Rav Shimon Brand. Estamos em Purim e por isso já estamos aí vivenciando esta realidade também com as nossas comunidades regionais sobre a Tzedakah. Então, durante o dia de hoje é dia de se envolver com a Tzedakah, ok? E nós aqui estamos fazendo o ajuntamento da Tzedakah para podermos compartilhar com as ações sociais dos nossos rabinos e podemos estarmos vivenciando mais essa mitzvah que também pertence a Purim. Daqui a pouco vamos ver mais algumas coisas sobre Purim, ok? Então, hoje 13 de Adar II, até o pôr do sol estamos aí em véspera de Purim, e aqueles que iniciaram o jejum começou às 4 horas e 58 minutos e vai até às 18 horas e 44 minutos. Baruch Hashem. Estamos aí com 191 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Estamos no 4º dia da semana e, portanto, estamos na nossa quarta Aliyah. Baruch Hashem por isso daí, ok? Vamos ver a gota de sabedoria do nosso Rebbe. Em seguida vamos ver a nossa Aliyah de hoje. E depois sobre Purim, estaremos vendo aí 10 fatos sobre os judeus na Pérsia, hoje conhecido como Irã, E também vamos ver aí sobre 9 lições da rainha Esther, que é a nossa heroína de Purim, para nós termos aí uma visão, os ensinamentos que há na ação, ou nas ações de Esther, Então, por isso, temos aí as 9 lições da rainha Esther e os 10 fatos sobre os judeus da Pérsia, E dentro da questão dos 10 judeus da Pérsia, temos aí judeus importantes na história judaica que estão sepultados na Pérsia, o moderno estado do Irã. Interessante isso, você não acha? Então vamos lá, vamos em frente. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele traz para nós hoje uma lição bem simples e fácil de entender. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala conosco da seguinte forma: enganar o mundo é uma coisa, mas enganar a si mesmo não é nenhuma façanha. Você é um tolo por querer enganar-se, e qualquer um pode enganar um tolo. Opa! Enganar o mundo é uma coisa, mas enganar a si mesmo não é nenhuma façanha, é tolice. Isso é coisa de tolo. Você mentir para você mesmo é muita tolice. E por isso, qualquer um pode enganar um tolo. Se você engana a si mesmo, então qualquer um pode enganar você. É isso que o Rebbe está dizendo. Então, portanto, realmente, não seja prisioneiro do seu ego, não seja prisioneiro da sua própria tolice. Liberte-se, seja alguém sábio, prudente.
e que realmente assim ninguém te poderá enganar. Então, por isso, não seja tolo, seja uma pessoa sábia. Baruch Hashem. A nossa quarta aliá, ela está no capítulo 8 de Levítico, do verso 1 ao 13. É o momento em que nós temos aí a consagração de Arão como Kohen Gadol e os seus filhos como Kohanim, os sacerdotes. Então Deus falou a Moshe dizendo: pega Arão e convence-o a vir junto com os seus filhos. Toma as vestes, o óleo da unção, o touro da oferenda de pecado e 2 carneiros e a cesta de pão não levedado. Reúna toda a congregação à entrada da tenda da reunião. Então Moshe fez conforme realmente Deus ordenou, reuniu as 12 tribos, toda a congregação, os sábios, juntamente com toda a congregação, e ele então colocou Arão e os seus filhos e os imergiu na água, no mikve, para poder fazer o banho ritual de purificação. Ele também vestiu Arão com a túnica, cingiu com a faixa, pôs o manto nele, colocou sobre ele o avental, envolveu com o cinto decorativo do avental e adornou com este. Então ele colocou o peitoral sobre o avental e encaixou o Urim Vetumim no peitoral do Kohen Gadol Arão. E então ele colocou o turbante na cabeça de Arão e na direção de seu rosto, logo abaixo do turbante, ele colocou a lâmina de ouro Kadosh Hashem, santo, separado para Hashem, como uma coroa sagrada, como Deus ordenou a Moshe. Moshe pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e todas as coisas nele. Assim santificou-os e aspergiu o óleo de unção sobre o altar 7 vezes. Ele então ungiu o altar e todos os seus utensílios, assim como a pia e a sua base, desse modo os santificando. Ele derramou parte do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu, santificando-o. Moshe então trouxe os filhos de Arão e os vestiu com túnicas e os cingiu com faixas, e ajustou-lhes as mitras, os turbantes, conforme Deus ordenou a Moshe. Na continuidade, amanhã, aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, a nossa continuidade da nossa Parashat Tzav, ordene a Arão e os seus filhos. Nós vamos ver aqui a continuidade, os sacrifícios que Moshe ele faz para com essa semana de consagração, de santificação, realmente, de Arão e seus filhos ao sacerdócio. Já comentamos uma vez, e voltamos a falar aqui, que realmente a Torá ela não está numa ordem cronológica exata, ok? Então vejam bem, por exemplo, nessa situação que nós estamos aqui na aliá de hoje, nós temos aqui 6 fatores que estão todos eles interligados à consagração de Arão e os seus filhos. No livro de Shemot, Êxodo, e no livro de Vaikra, Levítico, nós temos essa conexão exatamente com essa questão da consagração do Kohen Gadol e dos Kohanim, ok? O sumo sacerdote e os sacerdotes. Então, na sequência da Torá escrita, nós temos 6 passagens sobre isso. Então, no livro de Shemot, nós temos a 20ª porção, a 20ª Parashat Tetzaveh, e a 23ª porção Pekudê, falando sobre dentro desse aspecto. No livro Vaikra, nós temos a 24ª porção, que é Vaikra et Tzav. Temos a 25ª porção, que está dentro de Tzav, e temos a 26ª porção, que é Shemini, que também está no livro de Vaikra, Levítico, ok?
Então, na sequência da Torá escrita, então nós temos as porções 20, 23, 24, 25, 25 e 26, né? Então, na 24 nós temos a porção de Vaikra, o princípio do livro de Levítico, e junto com esse mesmo item aqui, nós temos o início de Tzav, ordeno, que é a Parashá 25. Então, nós temos 6 itens aqui, ou 6 sequências dentro dessa realidade. Só que na sequência da Torá escrita, nós temos isso que acabamos de falar, inclusive a sequência da Parashá 20ª até a 26ª, né? A Parashá 20ª, 23ª, 24ª, 25ª 2 vezes e 26ª. A sequência cronológica desses fatos, nós temos a primeira sequência é a Parashá 20ª, Tetzaveh. A segunda sequência, ela já vai para Tzav, que é a 25ª, que é a que nós estamos nessa semana. A terceira sequência volta para o livro de Shemot, a Parashá Pekudê, a 23ª. Depois nós vamos para a quarta sequência, que é exatamente Tzav, que nós estamos nessa semana. Aí na quinta sequência nós vamos para o início do livro de Vaikra, a porção da semana passada, a 24ª, certo? Que também ela faz parte do conteúdo que nós temos nessa sequência, a própria Parashá Tzav desta semana. E finalmente a sexta sequência, que é a Parashá Shemini, que é a 26ª, que estaremos vendo a partir da próxima semana. Então essa é a sequência que nós temos dos fatos, né, que não estão de forma cronológica na Torá escrita, ok? Então isso daqui é uma curiosidade, mas ao mesmo tempo um conhecimento para nós podermos ver essa questão. Porque nós lemos lá em Shemot, né, na Parashá 20ª e 23ª, o conteúdo das instruções com referência a esse momento da consagração de Arão e os seus filhos. E depois nós temos o início do próprio terceiro livro, Vaikra, Levítico, a porção que leva o seu nome, e temos aí 3 conteúdos relacionados à nossa Parashá dessa semana, Tzav. E depois, a semana que vem, nós teremos aí Shemini, que é a 26ª porção desta sequência, que também teremos o conteúdo dentro desse mesmo aspecto aqui, né? Então, é um conhecimento para nós entendermos essa realidade, que a Torá não está na ordem exata cronológica, ok? Então, a primeira sequência, né, dentro da Torá escrita, que é Tetzaveh, a 20ª porção, que está lá no capítulo 29 de Êxodo. Então o conteúdo nos fala sobre instruções sobre a inauguração por intermédio de Arão e seus filhos. A data foi depois de Yom Kippur, o dia do perdão. Dentro da sequência da Torá escrita, a 23ª porção, que é a segunda sequência da Torá escrita, que está em Shemot, né, que é Pekudê. O seu conteúdo fala sobre a montagem do tabernáculo para o propósito da inauguração, e a data ela acontece no dia 23 de Adar. A terceira sequência, na ordem da Torá escrita, a 24ª porção, que é Vaikra, e parte de Tzav, né, que é o capítulo 1 de Vaikra, e mais o capítulo 7 e o verso 38, né? Então, nós temos dentro da Parashá Vaikra e até o capítulo 7 e o verso 38, nós temos a terceira sequência. O seu conteúdo fala sobre a oferta dos sacrifícios do tabernáculo, as instruções, e a data acontece antes de Rosh Chodesh de Nissan. Na sequência, a quarta, né, dentro da Torá escrita, é a 25ª porção, Tzav,
que é o capítulo 8, versos 1 a 3. O seu conteúdo ainda são as instruções para a inauguração do tabernáculo, que são repetidas, e isso também acontece no dia 23 de Adar. A quinta, né, sequência, que ainda está no livro, na Parashat Tzav, no capítulo 8, verso 4 até o verso 36. O seu conteúdo são 7 dias de inauguração, que nós vamos ver na sequência de amanhã, né, essa parte. 7 dias de inauguração, o tabernáculo é desmontado diariamente. Nós vamos ver esse conteúdo aqui na nossa aliada de amanhã. E a data que acontece isso é entre os dias 23 e 29 de Adar, ok? E a sexta sequência dentro da Torá escrita, né, a 26ª porção Shemini, que está no capítulo 9, versos 1 a 24. O seu conteúdo continua falando sobre a sequência dos 7 dias de inauguração. Aí nós vamos entrar no 8º dia de inauguração, por isso que a Parashá chama Shemini, 8º. Então, o 8º dia de inauguração, o tabernáculo é erguido permanentemente. E esse fato aconteceu em Rosh Chodesh, no dia de Rosh Chodesh de Nissan, que é o dia em que, de fato, Deus determinou que fosse feito a inauguração do tabernáculo e ele fosse erguido, né? E dessa forma, então, ele erguido permanentemente. Os 7 dias anteriores, como vamos ver, o tabernáculo ele era montado pela manhã e desmontado ao entardecer, né? Então são outras maravilhas de milagres que acontecem ali dentro dessa questão. Vimos aí a questão do Urim Vetumim, do peitoral do Kohen Gadol, né? Uma pergunta simples e uma resposta simples que Irashi traz para nós. A pergunta simples é: o que é Urim? A resposta simples de Irashi, para ficar bem entendido. Urim, um pergaminho com o nome de Deus, o nome de Deus de forma explícita, né? Que é o tetragrama sagrado. Então, simples assim, uma resposta bem objetiva de Rashi. Urim é particularmente difícil, né? A compreensão, tendo em vista que etimologicamente a palavra or, que significa luz, né? Então Urim, né? Então a sua tradução seria luzes, né? Porque etimologicamente ela está conectada com or, que é luz, certo? Então por isso, se Urim é um artigo colocado dentro do peitoral, porque ele é chamado de luz, então o nosso Rebbe, ele traz uma explicação de Rashi, dizendo: este é um pergaminho contendo o nome de Deus explícito, o tetragrama sagrado, o qual foi colocado dentro do peitoral e que iluminaria as suas palavras. Então, o Urim, na realidade, quando ele era colocado, né, dentro daquele envelope no peitoral, né, atrás da placa onde tem o nome das 12 tribos de Israel, né, e então ali, e mais algumas palavras que foram inseridas aí, para poder conter todas as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, quando isso acontecia, quando esse pergaminho era colocado nesse envelope, à frente dele estava ali a placa com as 12 pedras, com os 12 nomes das 12 tribos, né? Então, ali estaria quando o Urim, ou seja, esse pergaminho com o nome explícito do Eterno. Então, quando Deus ia revelar alguma coisa a Arão, então ele fazia através do Urim luzes, ele fazia iluminar as letras que estão ali dentro, na frente, melhor dizendo, do peitoral. Então Arão ia somando as letras, juntando as letras,
e ali ele dava o recado de Deus para o povo. E era dessa forma que Deus falava com o povo, ok? Quanto à questão do óleo, segundo o pensamento racídico, né, o óleo representa os segredos da Torá, indo para um nível mais elevado e mais profundo, dentro do aspecto do óleo, que nós vemos aí, né, realmente os versos 10 e 11, nos falando sobre Moshe sai ungindo tudo, né, no mexicano, o tabernáculo no deserto. Então, no nível mais profundo, mais elevado, o pensamento racídico, né, traz para nós que o óleo representa os segredos da Torá, que de tão sublimes não podem ser entendidos. Esta é a razão intrínseca porque Rashi escreveu, quando ele foi comentar sobre esta questão, né, a unção com o óleo, com o azeite do tabernáculo, os utensílios, etc. e tal. Quando Rashi foi comentar sobre isso, ele simplesmente disse assim: não sei, ponto. Ou seja, o nível, né, dentro desse aspecto, segundo o pensamento racídico, né, dos nossos sábios do Rabad, dentro desse conteúdo do azeite, o óleo da unção, o seu sentido, o seu significado é tão profundo, é tão elevado, é tão sublime, é de tamanha santidade, que Rashi simplesmente disse, não sei. E não comenta, não entra em detalhes, porque ele diz, não sei. Então, exatamente por isso, os sábios falam que o azeite, o óleo, ele representa os segredos da Torá, os segredos mais profundos, mais elevados, que nenhuma mente humana, nem Moshe, teve o entendimento destas partes, desse conteúdo da Torá. Por que isso? Porque a revelação deste conteúdo está reservado para a redenção final nos dias de Mashiach. Mashiach, ele trará a luz para o povo judeu em Jerusalém, para toda a nação judaica, o conhecimento destas realidades, o conhecimento profundo dos segredos da Torá. E a partir de Jerusalém, como diz o profeta Ishaiah, a partir de Jerusalém, essa palavra da Torá, ela se estenderá a todas as nações, assim como as águas cobrem o fundo do mar. Ou seja, no sentido de que, desde a superfície do mar até a sua mais profunda depressão ou mais profunda profundidade, certo? Ou seja, totalmente o mar se enche com as águas, assim Mashiach, ele fará com que toda a Terra, todo o planeta Terra, venha se encher do conhecimento dos profundos segredos da Torá. Esta é a redenção final com o Mashiach. Por isso, os nossos sábios trazem para nós que o quão importante é, de fato, a ação Benei Noach, os filhos de Noé. É algo maravilhoso que Deus deixou para os últimos dias. Não é à toa que o Rebbe, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, ele trouxe realmente de forma transparente, contundente e eficaz para que os rabinos saiam realmente dos seus recantos e vão às nações, levando o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, porque os não-judeus têm uma grande missão entre as nações para, ombro a ombro, com o povo judeu, cumprir os últimos dias para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Nos próximos dias aí estaremos trazendo alguma coisa para comentarmos sobre isso daí, né? Os nossos mestres falam para nós sobre questão de valores judaicos, e então eles dizem assim, quem é o Filho de Deus?
quem é o Filho de Deus. Então nós vamos trazer aí nos próximos dias, né, terminando essa fase aqui, né, de Purim, e nós estaremos trazendo sobre isso daí. Quem é o Filho de Deus e qual é o papel dos Benei Noach, os filhos de Noé? Então você vai ver o quão importante você é na fase desta história da humanidade. Desprezar estas coisas é desprezar a vida eterna. Então nós estaremos trazendo aí nos próximos dias com referência a essas questões aí, ok? Baruch Hashem. Vamos avisando também que esta semana, né, pela graça bendita de Hashem, hoje à noite, às 20 horas, né, aqui por esse mesmo canal do Facebook, nós estaremos aí fazendo a leitura do livro de Esther, ok? Então, uma mitzvah que nós podemos fazer juntos, né, tendo em vista aí exatamente que uma boa parte de pessoas não tem uma comunidade em si para estar presente, para participar da leitura e da festividade de Purim, né? Então nós estaremos trazendo aqui, como nós trouxemos os anos anteriores, né, essa oportunidade de juntos, para aqueles que estão separados, isolados ou algo semelhante, né, e não tem condições de ir a uma comunidade ou uma sinagoga com orientação rabínica, né, uma sinagoga Benei Noach, então nós estaremos aqui, né, junto com você, participando da leitura do livro de Esther, que é uma mitzvah importantíssima para fazermos em Purim. E dentro desse mesmo aspecto, então hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos fazendo a leitura do livro de Esther, né? Entre outras coisas, tem aquela questão dos presentes para os amigos e os presentes em comida pronta para ser consumida para os pobres, né? Você também pode substituir o jejum do dia de hoje por tzedakah. Nós aqui estamos fazendo isso. Nós estamos substituindo o jejum com a tzedakah. Temos recebido aí algumas pessoas têm enviado para nós a tzedakah, né? Para que nós possamos somar, juntar, e aí nós vamos fazer um compartilhamento, né, com a nossa sede em São Paulo, né, a sinagoga Chabad do Brooklyn, lá com o nosso Raviácono, né, e também nós temos aí os nossos rabinos Michel Tabassinik e Shimon Brandt, né, para nós compartilharmos a tzedakah. Então, se porventura você quer somar conosco, né, obviamente nós estaremos prestando contas, viu? Aquilo que recebermos como tzedakah para esta finalidade, nós estaremos somando, estaremos compartilhando para com os amados, né, o quanto foi recebido e para onde foi destinado, ok? Para a nossa prestação de contas. Baruch Hashem, tá? Então nós estamos fazendo isso. Então antes das 4, 5 horas da tarde, aqueles que puderem fazer, né, tem aí na descrição da nossa live, né, o Pix que está aí, que pode ser enviado nesse Pix, ou então, se porventura quer enviar direto para mim, para que a gente já, como temos algumas coisas aqui, vocês podem enviar direto também para o meu Pix. O meu Pix é 004 713 19856. Repetindo, né, o nosso Pix é 004 713 19856, né? Já até o momento temos aqui, direto no meu Pix, nós já temos aí R$250 para fazermos esse compartilhamento. Mais tarde estaremos entrando em contato com a nossa tesoureira, a Thaís, para ver se ela recebeu alguma doação, alguma tzedakah, né, lá na conta que está na descrição aí da live, e aí nós estaremos somando e fazendo o compartilhamento, e aí amanhã nós estaremos trazendo para vocês. Foi arrecadado tanto, e para cá, para ali e para colar, né, foram enviados valores X, ok? Baruch Hashem. Então, né, nós estamos aí, né, vamos dar aí um shalom aí para a Luciana Rodrigues de Marília,
a Marli Stael, né, lá de Vitória, Espírito Santo, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Estamos aí com o Claudemir de Jesus Silva, né, aqui de Bauru, a nossa região. A Edina Silva, também aqui de Bauru, né, Baruch Hashem. Estamos juntos aí, né? O Claudemir está junto aí com a esposa, né, a Edilaine Minorello, Baruch Hashem, né? O casal tá sempre junto aí nas lives aí, Baruch Hashem, isso é bom. Né? Então, vamos aí dentro desse aspecto aí. Mais alguém aí? Se tiver, dá um shalom aí para a gente poder falar. E também vamos mandar aqui, né, o nosso shalom para a Lídia Moreshi Alves Oliveira, de Vitória, Espírito Santo. Aura Lisboa e o marido, o marido, né, o Ivan e família, lá em Belém do Pará. A Maria Isabel Gouveia Lucélia, né, interior de São Paulo. O João Batista da Silva, né, Costa, de Brasília. O Jorge Kikirofel, de Pelotas, Rio Grande do Sul e família, né? A Gesilene Gonçalves Ribeirão Preto, São Paulo, interior. Elvia Nunes Ezember, de Itanhaém, interior de São Paulo. A Edileia Rodrigues Tomé Açu, lá do Pará. O Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás. O Ronaldo Guerra, lá do Grupo Brasileiro de Origem Judaica. O Mário Medeiros, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O Marcos Judá, também do Grupo Lechaim, Israel. O casal Jair Nascimento da Silva e Rosângela Barros, de Tabatinga, Amazonas. E Ariel Pinto, lá do Rio de Janeiro, né? Baruch Hashem aí, também a esses amados aí, ok? Voltando na questão de Purim, então nós temos aqui 10 fatos sobre os judeus da Pérsia. Lembrando que os fatos que ocorreram com Esther e Mordecai e o povo judeu, o povo israelita, né? A Pérsia, que hoje é o Irã, né? O Irã moderno, vamos assim dizer, né? A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, também está aí. Shalom, shalom. Então o Irã, hoje que você conhece como inimigo feroz de Israel, é a antiga Pérsia, ok? E você sabia que tem judeu lá? No Irã? Você sabia que lá no Irã, nos dias atuais, tem sinagoga? Opa! Vamos lá. Então vamos ver os 10 fatos, né, sobre os judeus da Pérsia, ok? Então os judeus vivem na Pérsia desde os tempos bíblicos. Então desde a antiguidade, mesmo desde os dias de Esther e Mordecai, sempre teve judeu no Irã, ok? O povo judeu vive na Pérsia, né, que é aproximadamente o Irã moderno, desde a segunda metade da época do primeiro templo. E de fato os eventos de Purim, né, conforme registrados no livro de Esther, ocorreram na capital persa de Shushan, né, também conhecida como Susa. Agora o local da moderna cidade de Hamedan, lá na Pérsia, Irã. Segundo fato, várias figuras bíblicas estão enterradas lá no Irã. Agora você vai ficar boquiaberto. Quem serão estes? Judeus iranianos e muçulmanos, orgulhosa e reverentemente, apontam para os túmulos de Mordecai e Esther em Hamedan, a capital, né? Que era conhecida antigamente como Susan, né? Ou Shushan, né? A moderna cidade de Hamedan, né? Antigamente era a capital da Pérsia, né? Então ali estão realmente Mordecai e Esther, o túmulo deles, né? Preservados até os dias de hoje, certo? Quem está mais lá? O profeta Daniel. O profeta Daniel está por lá também, né? O corpo sepultado, né? Então
O corpo do profeta Daniel está ao sul do Irã. E sabe quem mais está sepultado lá no Irã? A filha de Asher, Serach. Serach, ela está também ali sepultada no Irã, na cidade de Isfahan, né? Refletindo a longa e rica história judaica na região de toda a Pérsia. Terceiro fato, né? Os rabinos são conhecidos dentro desse aspecto aqui da Pérsia de Mullah. Junto com os termos Rav e Raham, populares entre muitos sefaraditas, os judeus persas muitas vezes se referiam aos seus rabinos como Mullah, na forma árabe e pérsia da expressão para dizer mestre. Quarto fato, os judeus persas não são tecnicamente sefaraditas, né? Sefarditas, melhor dizendo. Os judeus europeus às vezes referem-se a todos os judeus do Oriente Médio sob a rúbrica geral de sefardita. No entanto, os judeus persas têm suas próprias tradições antigas que antecedem em muito a ascensão de Sefarad, que foi no século X. É mais correto referir-se aos persas sefarditas e outros da região como Eidot, Ramizrar, ou seja, referir-se a estes judeus persas, né, como Eidot Ramizrar, né, que é comunidades do Oriente. Quinto fato, a maioria dos judeus deixou o Irã. Hoje acredita-se que a população judaica persa somente esteja variando em torno de, no máximo, 10 mil judeus no Irã. A maior de qualquer país do Oriente Médio que não seja Israel. No entanto, é um mero esqueleto dos cerca de 300 mil judeus que viveram lá há séculos. O que começou como um fio de migração tornou-se um fluxo após o estabelecimento do Estado de Israel. Em seguida, uma torrente urgente após a Revolução de 1979, né? Aquela revolução que aconteceu lá no Irã, onde se tornaram bem extremistas e aí ficou muito perigoso para o judeu viver ali, né? A partir de 14 de maio de 1948, a sua maior parte dirigiu-se para Israel. Então hoje, né, na atualidade, no máximo, segundo os nossos mestres aqui, falam que chega 10 mil judeus no Irã atualmente. Sexto fato, os judeus vêm de toda a Pérsia. Muitos judeus persas dirão que sua família é Teherani, ou seja, de Teherã, né? Ou fala que são de Shirazi, né? Ou Isafirhani, né? De Isfahan, as cidades. Refletida em nuances culturais, tradições alimentares e costumes que variam de região para região, mesmo americanos de segunda e terceira geração mantêm a identidade e as práticas da cidade de origem de sua família. E muitas vezes, nem sempre, se casam com homens e mulheres cujas famílias são da mesma região, né? Então, os judeus na Pérsia são muito conhecidos por causa das suas cidades, né? Teherã, Shiraz e Isafirhani, né? E tem os seus costumes, suas tradições típicas da região, ok? O sétimo fato, os seus nomes de família são distintos. Muitos nomes de famílias persas contêm o nome de um ancestral masculino, como Rahamim ou Avraham, seguidos por Zader, Yan e Por ou Far. Ou então seja, né, por exemplo, o nome David, né? Então, dentro dessas extensões que acabamos de falar,
Então, normalmente, os judeus persas, né, eles têm, por exemplo, aquele que tem o nome de David. Então, é David-Zade, David-Zade, tudo junto, tudo emendado, né? Ou Yom Tovian, ou Raiempur, ou Nicafar. Outros refletem profissões ou cidades da sua origem, né? Teherane, Shirazi ou Kashani, né? E etc. e tal, né? Sempre identificando a origem persa, do judeu persa. O oitavo fato, a maioria dos judeus persas vive hoje em Israel. Hoje a comunidade judaica iraniana está muito dispersa. A maior concentração, estimada em torno de 200 mil almas, vive hoje em Israel, seguida pelos Estados Unidos, que tem uma concentração significativa, né? Exatamente lá em Long Island, em Nova York, e Beverly Hills, na Califórnia, onde os judeus persas se concentraram mais fora de Israel, lá nos Estados Unidos. O nono fato é Mashihades, eles são diferentes, né? Entre os judeus persas, aqueles que derivam de Mashihad são uma classe própria. Em 1839, enfrentando perseguição e morte, a comunidade se converteu ao Islã, aquela famosa conversão forçada, né? Ou você se converte ou tchau, morre, né? É decapitado. Mantendo o seu judaísmo em segredo, aquela famosa conversão dos chamados, né? Os cristãos forçados, né? Conhecidos como os marranos, né? Que foram obrigados à conversão para o cristianismo, senão ia para a fogueira e por aí afora vai, né? O Museu dos Horrores, né, da Inquisição romana, católica, é realmente de desestruturar qualquer pessoa, né, que vê os instrumentos das torturas, né? Então, devido à sua situação singularmente perigosa, muitos deles se mudaram várias vezes, inclusive para o que logo se tornaria naqueles dias, né, a famosa União Soviética, né, a União República Social Soviética, né, a URSS, né, aquelas coisas todas lá da antiga União Soviética, né. Ainda hoje os judeus Mashihades mantêm seus nomes e costumes distintos e normalmente só se casam com o pessoal entre eles mesmos, né, os Mashihades. Atualmente eles vivem principalmente nas cidades de Milão, Itália, e também lá na Great Neck, né, mais ou menos esse que se pronuncia, lá em Nova York, por resumir, Nova York, ok? E o décimo fato é ainda a vida judaica na Pérsia, no Irã. Os judeus do Irã hoje mantêm a produção de alimentos kosher, sinagogas, mikveh, ou mikveh, né? Mikvaot, né? No plural, e até yeshivot, né? São as faculdades, né? Judaicas lá, né? Então eles mantêm tudo isso daí lá no Irã, né? Dormindo com o inimigo, pode-se dizer assim, ok? A comunidade judaica tem um representante, inclusive, no parlamento iraniano. Lá no parlamento iraniano tem um representante judeu dentro do parlamento. Já pensou? Que maravilha! E é geralmente tolerada dentro da sociedade muçulmana, por incrível que pareça. Então essas são as curiosidades, verdades, que nós estamos trazendo para você aqui nesses dias, né, nesse dia véspera de Purim, sobre 10 fatos dos judeus na Pérsia, ok? E para finalizarmos, nós temos aqui 9 lições da rainha Esther. Vamos ver então, né, as 9 lições da rainha Esther. Primeiro, acredite em seus poderes ocultos. Então, as lições da rainha Esther é aquilo que ela vivenciou, e a sua vida é um exemplo
e tem as suas lições para não somente a nação judaica, mas para todo aquele que crê no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, acredite em seus poderes ocultos, é a primeira lição. O nome Esther significa oculto, em hebraico. Primeiramente, ela manteve oculta sua identidade como judia, no palácio do rei persa. Ela também não perdeu a esperança quando parecia que a proteção de Deus ao povo judeu também estava oculta. Mesmo quando foi isolada no escuro, clamou por força e coragem para ter um impacto, e suas ações por fim salvaram o povo judeu. Quando fala aqui, o isolamento no escuro, foi exatamente aqueles 3 dias em que ela falou que ela estaria em jejum e em preces, e assim todo o povo judeu também deveria estar durante 3 dias em jejum e em prece. Então, por isso que fala um momento em que foi isolada no escuro. Então, ela se isolou completamente de tudo e de todas as suas acompanhantes. Ela se isolou, ficou sozinha durante esses 3 dias, buscando realmente, clamando e buscando o favor divino. Nós também podemos canalizar nossos poderes ocultos e transformar profundamente os eventos. Então, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua aflição, de acordo com os seus desafios, então esta é a lição de Esther dentro desse aspecto. Acredite nos seus poderes ocultos. Os verdadeiros super-heróis não são aqueles de gibis ou de filmes. Os verdadeiros super-heróis são aqueles que vencem os seus desafios no seu dia a dia, com total dependência de Deus. Ok? Segunda lição, abrace o seu destino. A princípio, Esther tentou se esconder dos guardas do rei Ahasverosh, ou Assuero, para evitar casar-se com ele, mas por fim não pôde evitar o inevitável. Quando foi feita a rainha, Mordecai, o líder dos judeus, ou o rabino dos judeus ali, na época, entendeu que uma coisa dessas não teria acontecido a uma mulher tão justa, a menos que ela estivesse destinada a resgatar seu povo através disso. Deus nos coloca onde precisamos estar, a fim de cumprirmos nossa missão na vida. Primeiramente, abrace o seu destino. Esther, ela era já uma mulher adulta, ela não era uma jovenzinha, ela já era uma mulher adulta, já tinha uma certa idade. E também, segundo os nossos sábios, inclusive o nosso Rabi Yaakov Geranstad, nessa semana aí, andou comentando sobre essa questão da rainha Esther, E além de dizer isso, disse também que a rainha Esther, ela tinha uma pele esverdeada. Não era marciana não, viu gente? Não veio de Marte não. Mas ela tinha uma pele esverdeada. Então, fisicamente, Esther, ela não tinha beleza dentro de um campeonato de Miss Universo. Ela não tinha as características que poderia ser vencedora. Muito pelo contrário. Certo? Então ela já era uma mulher já de uma certa idade, adulta, solteira, e tinha uma pele esverdeada, que não era uma coisa comum. Então, beleza física, segundo os nossos mestres falam, ela não tinha aquela beleza física. Mas por que ela é uma das mulheres mais lindas? Por causa da sua santidade. Por causa da sua alma sublime, divina. Lembra o que diz Salomão? Um coração alegre aformoseia o semblante? Ou seja, não importa qual é a sua configuração física externa. Ela pode ser uma bela configuração física externa ou não. Mas diz o Salomão
que um coração alegre é ele que aformoseia o semblante. Tem muita gente, entre aspas, fisicamente falando, bonita, mas espiritualmente, quando abre a boca, misericórdia. Não é verdade? E tem muita gente que numa configuração física não tem lá aquela beleza física, mas o seu rosto brilha. Por quê? Porque a sua alma divina está forte. O seu coração é alegre. Por quê? Porque confia em Deus. Abraça aquilo que Deus determinou para ela. Então, o seu semblante se aformoseia. Os seus olhos brilham, a sua face brilha, o seu sorriso brilha. Presença divina. É isso que importa. Então, Deus nos coloca onde precisamos estar a fim de cumprirmos a nossa missão na vida. Não rejeite a sua configuração. Por isso que os nossos mestres, os nossos rabinos, Maimônides, o nosso Rebbe e o nosso Rav Yaakov fala de forma bem categórica, né? Para nós, Benei Noah, conversão ao judaísmo não é a questão, não é o foco, não é a nossa missão. A nossa missão, como não-judeus Benei Noah, é entre as nações. Os nossos irmãos não-judeus precisam de nós, precisam de você. Então, abrace o seu destino. Terceira lição. Deixe sua beleza interior brilhar, né? Quando as candidatas à nova rainha foram levadas ao palácio, receberam um detalhado regime de beleza envolvendo cuidados físicos e tratamentos cosméticos, né? Então todo aquele aparelhamento, né, de beleza. Mas Esther recusou todos esses tratamentos. Não aceitou. E não adiantava insistir porque ela não aceitou mesmo, né? Em vez disso, foi sua beleza natural que imediatamente chamou a atenção do rei acima de todas as outras. Ou seja, a lição é: você é a melhor versão de si mesmo. Só você que pode colocar defeitos na sua versão. Cuidado com as palavras negativas, cuidado com as palavras proibidas. Você pode virar um monstro, se você quiser. Mas esta terceira lição: deixe sua beleza interior brilhar, como Esther deixou. O que a fez bela foi a beleza interior. O que te faz belo ou bela é a tua beleza interior. O resto vira pó. Não esquece disso. Quarta lição: atenha-se aos seus princípios. Mesmo no palácio, Esther comia somente alimentos kosher, e quando o rei tentava persuadi-la a revelar sua origem nacional, ela deu uma festa em sua honra, liberou os cidadãos dos pagamentos de impostos e pensou em casar com outra. E ela ficou firme, em silêncio. Deixe que seus princípios guiem você. Ou seja, Mordecai disse para a sua prima Esther: não revele a sua origem. Então, Esther permaneceu fiel a isso. O primo Mordecai, que é o nosso rabino, o nosso líder espiritual aqui, ele disse para eu não revelar. Não vou revelar. O rei Ahasverosh tentou: qual é a tua origem? Não vou te contar. Ficava em silêncio. Então o rei fez o quê? Vamos fazer uma festa. Ó, vou fazer uma festa em honra a você, Esther, rainha Esther, já era rainha. A você, rainha Esther, vou liberar os impostos. Ninguém vai pagar imposto nessa semana aqui, em tua honra. E também, né, para que você revele a sua nacionalidade. Senão eu vou casar com outra. Não vou falar. Pode casar com outra, não tem problema. Mas a Ahasverosh não teve coragem de casar com outra. A beleza de Esther não era uma beleza física. Porque a beleza física, ela é paixão.
E como paixão, é aquele segundo tchau. Simplesmente isso. A beleza interior, ela vem para ficar e fica eternamente. Por que você fala até hoje das matriarcas? Por que você fala até hoje de Esther? A sua beleza interior continua muito bem viva. O corpo volta para o pó. Entendeu? Atenha-se aos seus princípios, é a quarta lição. A quinta lição, juntos somos mais fortes, né? Então, uma das reclamações de Haman contra os judeus era que eles eram um povo disperso e desunido. Em resposta, Esther disse a Mordecai para reunir todos os judeus, e a melhor resposta ao ódio é a união. A união. A melhor resposta ao ódio é a união. E o povo se uniu, como um só. 3 dias, como um só. Clamando aos céus, jejuando e esperando a salvação. Sexta lição. Quando estiver com problemas, fuja deles. Corre para o homem em que não há salvação? Não. A sexta lição é, quando estiver com problemas, volte-se completamente para Deus. Esther entendeu que a salvação de seu povo dependia de seu relacionamento especial com Deus. Implorar aos pés de um rei mortal, como disse Mordecai para Esther, procurar um rei, né? Então, implorar aos pés de um rei mortal era apenas uma fachada por trás da qual disfarçava o milagre divino. Por isso que Esther disse, antes de procurar o rei mortal, vamos procurar o rei dos reis dos reis. A mensagem. Então ela disse a Mordecai, reúna o povo e fale para eles que eu também estarei aqui 3 dias de preces e jejum. Então, quando estiver com problemas, não foque neste ou naquele personagem, ou nesta ou naquela pessoa. Volte-se completamente para Deus. O verdadeiro veículo de sua salvação seria exatamente o quê? Techuvá, arrependimento e a prece. Techuvá, o retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento. E preces. O inimigo do povo disse, Haman, que o povo era um povo disperso e desunido. Esther captou a mensagem. Falou, epa, está errado. O povo está disperso e o povo é desunido. Não pode isso. Então Deus permitiu a ameaça de Haman para que Esther, nessa mensagem divina, ela dissesse a Mordecai, reúna o povo. Porque o povo está desunido. Reúna o povo e fale para fazer techuvá, 3 dias de jejum e preces. E dessa forma, né, o verdadeiro veículo de sua salvação seria exatamente o arrependimento e a prece. Primeiro entre em contato com o Criador, o soberano, o Todo-Poderoso. Depois, aí você vai atrás das suas criações. Foi o que Esther fez. Primeiro ao soberano, o verdadeiro e único. Depois ela foi atrás do rei mortal. Aí é que está a sequência correta. Buscar primeiro a Deus, para depois, qual é o veículo que Deus está mostrando para você ir atrás. É fulano? Então você vai. Se Deus está nessa história, Ele vai fazer com que você tenha sucesso. 7ª lição, assuma a liderança na ação. Esther lançou um plano de ação e Mordecai obedeceu. O ato é o principal fator, segundo diz o Talmud.
Por causa de sua liderança, Esther salvou seu povo. E a Megilá, o livro, recebeu de fato o seu nome. Então, por isso, Esther é a grande heroína de Purim. Porque ela assumiu a liderança da ação. Mordecai disse para ela: procure o rei. Há um decreto de Ramã para matar todo o teu povo, todo o povo judeu. E quem sabe foi exatamente por isso que você está nessa posição como rainha, porque no livro de Esther o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, né? Então Mordecai disse: quem sabe foi por isso que você está nessa posição de rainha? Então foi onde que Esther, ela tomou a liderança da ação. O seu próprio primo Mordecai, que era o líder espiritual, ele submeteu-se à orientação dela. Lembra dos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob? Várias vezes eles seguiram a orientação das suas esposas. Visão celestial, sublime, espiritual, que as mulheres têm a mais do que os homens. Então Esther tomou a liderança da ação. Mordecai, reúne o povo, porque está desunido. Leva-os para Techuvá e a prece. 3 dias. Jejum e prece. Arrependimento e prece. E a salvação virá. E Mordecai obedeceu. Ele obedeceu a Esther. Né? Esther falou palavras sábias. E então ele pôs em prática. A 8ª lição é: prepare-se para fazer sacrifícios. Como rainha, Esther pessoalmente teria sido poupada do decreto de aniquilação. Mas ela ficou com seu povo. Ela não ficou isolada, em cima do muro. Estou fora disso. Não me intrometa nessa história. Não me envolva nessa história, Mordecai. Eu estou legal, aqui estou bem, aqui estou em segurança. No palácio eu sou a rainha. Mesmo que Ramã queira me alcançar ao descobrir a minha identidade judaica, o rei não vai deixar. Então, ela poderia se acomodar a esta posição, mas ela não abandonou a sua origem. Então, por isso, prepare-se para fazer sacrifícios, abrir mão, né, de conforto, luxo ou coisa semelhante, para que a tua fé prevaleça, caso necessário for. Então, para se defender, precisava abordar o rei sem ser convocada. Uma ofensa capital para aqueles dias, se apresentar diante do rei sem ser convocada. A guarda de honra do rei imediatamente matava quem quer que fosse que se aproximasse do rei sem ser convocado, sem ser chamado. E assim ela fez, dizendo: se eu perecer, perecerei. Então, prepare-se para fazer sacrifício. Sem sacrifícios, negativo. Não vai cair do céu o que você quer sem sacrifícios. E a 9ª lição é: jamais perca a esperança. Depois que a aprovação terminou, Esther pediu que sua história fosse documentada. O que Esther estava tentando conseguir ao contar a história de Purim? E qual é a sua mensagem para nós? Uma das mensagens é: não importa o quanto sua situação possa parecer desesperadora, jamais perca a esperança. Jamais perca a confiança em Deus. Porque você está nas melhores mãos possíveis que você poderia estar. Você está nas mãos do soberano, dos soberanos, ou seja, você está, de fato, nas mãos do único e verdadeiro Deus, Criador e Salvador. É só dele que vem, de fato, a verdadeira salvação. Ok? Então, né, não esqueça, às 20 horas hoje, a nossa leitura do livro de Esther.
E amanhã, às 11 horas, portanto, 11 horas da manhã, obviamente, né, nós estaremos fazendo a segunda leitura do livro de Esther. Ok? E para finalizarmos aqui, a mensagem final da nossa aliá de hoje, Tzav, do capítulo 8, verso 1 ao verso 13, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre o propósito do sacerdote. Então, né, os sacrifícios específicos, Moshe, ele fez para a consagração do Kohen Gadol e dos Kohanim, e durante uma semana toda ele fez os sacrifícios específicos, que vamos ver na sequência a partir de amanhã. E também ele fez a oferenda de farinha, né, que cada Kohen, cada sacerdote, deve realizar em seu primeiro dia de serviço. Né? E o Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote, ele deveria fazer 2 vezes ao dia. E os Kohanim, os sacerdotes, fariam 1 vez ao dia. O propósito desses sacrifícios era despertar dentro de Aaron e os seus filhos as qualidades que lhes permitiriam atuar como representantes do povo judeu diante de Deus, tanto para obter a expiação por suas faltas, como para elevá-los a níveis mais elevados de consciência divina. Então aqui, somando com os ensinamentos de Esther, né, sem sacrifício você não obtém nada. Então aqui nós temos dentro da questão dos sacrifícios, né, exatamente o que? O propósito desses sacrifícios, né, é despertar realmente as qualidades que permitiriam atuar como para o Kohen Gadol e os Kohanim, como representantes do povo judeu diante de Deus, e ao mesmo tempo elevá-los, né, mais e mais espiritualmente. Por isso, fazendo de forma paralela para nós, Ben Noach, filhos de Noé, esta é a nossa configuração entre os não-judeus. Então, né, dessa forma aí, Deus colocou-nos para sermos exatamente, entre aspas, né, Kohen Gadol, interior, ou Kohanim, né, sacerdotes interior, para que nós possamos estar e permanecer como representantes de Deus, dos Benei Noach perante Deus, e ao mesmo tempo com aquela mesma preocupação de elevar cada Ben Noach a uma elevação espiritual da consciência divina. Por isso nós somos terminantemente contra todo sistema que quer apagar a consciência divina e a consciência de família. Nós somos contra e nós vamos continuar lutando contra isso daí. Não vamos aceitar não, ok? Então, essa é a configuração nossa. Então, cada um de nós tem um poder interior. Voltamos aqui dentro do aspecto das lições de Esther. O nosso poder interior. Nós temos que fazer isso aflorar. Então, o poder interior não somente de superar a escuridão espiritual, como também de transformá-la em luz. Foi o que Esther fez. O povo estava desunido, portanto, estava em escuridão. Então, Esther, ela assumiu a liderança da ação, ela assumiu o poder espiritual interior, e ela disse a Mordecai: reúna o povo, traga-os para a Techuvá e as preces. Foi o que aconteceu e salvou o povo israelita. Então, tirou o povo da escuridão e transformou o povo em luz. É o que nós precisamos, sem sombra de dúvida, estarmos fazendo no nosso dia a dia. Contudo, por diversas razões, nem sempre temos à nossa disposição esse poder interior. Portanto, devemos procurar as pessoas que estão imersas no estudo e prática da Torá. Por isso que o movimento Benei Noach é com fundamento judaico e com orientação rabínica, para nós não perdermos o foco e nem sermos totalmente desligados do nosso poder interior. E também estarmos com pessoas mais avançadas no caminho do refinamento espiritual, do que nós, para nos beneficiar de sua orientação e inspiração. Por isso aquele famoso ditado, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Você anda com a escuridão, escuro você é, você está na escuridão.
Você anda com quem está na luz, então você é luz, porque você está na luz. Então diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Ponto. Esse é um ditado popular muito conhecido e real na vida prática. Então, ao mesmo tempo, também devemos desenvolver o nosso sacerdote interior, tanto para transformar em luz a nossa própria escuridão interior, a nossa alma animal, vindo para junto da alma divina, o nosso Yetzer Hará, a inclinação para o mal, vindo para Yetzer Tov, né? A inclinação para aquilo que é bom, alma divina, tanto para transformar a nossa escuridão interior, como para auxiliar aos demais a realizar o mesmo processo por si mesmo, né? Então, por isso, amados, né, estas são as lições de Tzav, as lições de Esther, e que nós possamos buscar cada vez mais, né, andarmos nessa configuração preciosa para nós não perdermos realmente a nossa conexão com o nosso Kohen Gadol, o nosso Kohen interior, e assim nós possamos cada vez mais sermos luz e levarmos cada vez mais pessoas à luz da presença divina. Baruch Hashem, por hoje é só. Não esqueça, às 20 horas de hoje temos um encontro marcado. Shalom, shalom, até mais.